Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o primeiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento do açúcar na colônia. Vamos falar aí da chamada empresa açucareira. Então, claro, a gente vai começar basicamente falando a respeito aí da importância do açúcar, principalmente no mercado europeu, os motivos que levaram o Estado português a investir na produção de açúcar aqui na colônia, quais são a metodologia para se fabricar o açúcar aqui, principalmente que tipo de mão de obra eles vão utilizar. E claro, a gente vai no final falar um pouquinho sobre as outras culturas, as outras produções que haviam aqui na colônia Brasil. Então, vamos à aula? E aí a gente vai falar a respeito do açúcar. A cana-de-açúcar ela já vem sendo produzida principalmente ali no Oriente há bastante tempo, porém, digamos assim, o produto da cana, que seria o açúcar, na forma aí de você esquentar o caldo da cana até ele se transformar no açúcar, isso só vai ser desenvolvido na Índia por volta do século V. E é com as cruzadas lá no século XI que o açúcar ele chega até a Europa. E vale destacar que o açúcar, ele, nesse momento ali, finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, era uma iguaria de extremo luxo. Para vocês terem uma noção, o açúcar ele tinha um valor tão grande, mas tão grande, que ele era colocado como herança para os filhos. Então, um nobre, um rei, alguém muito rico, ele deixava como herança para os filhos torrões de açúcar. Um sinal de glamour muito grande era ser feito estátuas de açúcar em casamentos. Isso demonstrava o extremo da riqueza dos noivos. Isso para vocês terem uma ideia do valor agregado desse produto tão importante na nossa vida hoje. E é claro, hoje a gente vive aí com o consumo muito grande do chamado açúcar refinado. Você tem uma série de procedimentos que você vai fazer no açúcar que, digamos assim, mais in natura, que é o que hoje a gente chama de açúcar mascavo, e com esse procedimento de refinação você tem aquele açúcar consumido por milhões de pessoas no seu dia a dia. Então, hoje, para todo mundo, é algo relativamente normal, um produto bem fácil de você achar. Mas ali no finalzinho do século XV, início do século XVI, na Europa, havia um valor de mercado muito grande, ou seja, havia uma procura muito grande do açúcar e uma oferta muito pequena. E logo o Estado português, que sempre se voltou para o desenvolvimento do comércio, vai se interessar bastante na produção e comércio do açúcar. E essa produção ela começa a ser feita pelo Estado português nessas ilhas ali do Atlântico de Açores e Madeira. Ilhas essas que ficam relativamente próximas ao Estado de Portugal e também que eram locais de postos de comércio, principalmente quando se ia navegar para a África. Então, ali começa a ter os primeiros desenvolvimentos do açúcar. E quando os portugueses vão de fato começar a colonizar o Brasil, e a gente sabe disso, porque a gente já estudou que no primeiro momento o Estado português meio que deixa a colônia de lado, entrega a colônia a um fidalgo chamado Fernão de Noronha para desenvolver e explorar a colônia, e quando o Fernando de Noronha devolve a colônia ao Brasil ao Estado português, vai se iniciar aqui de fato a colonização. E um produto que eles já tinham mais ou menos assim, o manejo da produção no Açores e Madeira vai ser trazido para cá, para a colônia. E aqui na colônia eles vão achar o solo, digamos assim, muito propício para a produção. O solo que havia no Nordeste brasileiro, no litoral do Nordeste brasileiro, chamado solo de Massapê, o clima muito quente do Nordeste, tudo isso vai ajudar ao desenvolvimento da produção da cana-de-açúcar. E, claro, isso vai agregar um valor de comércio muito grande para o Estado português.
Essa produção de açúcar vai seguir o mesmo modelo lá de Açores e Madeira, uma ideia de monocultura, tipo exportação, ou seja, você tem enormes latifúndios, fazendas absurdamente grandes, com a único tipo de plantação que era a cana-de-açúcar. E o objetivo disso era produzir o açúcar. Então o açúcar ele era produzido diretamente na colônia e embarcado para Portugal. De Portugal ele era redistribuído para toda a Europa. Por isso uma ideia ali de monocultura com uma grande demanda de mão de obra. Você vai precisar de muita gente para produzir. Você imagina uma fazenda gigantesca no qual você está plantando apenas uma única cultura. Então você vai precisar de uma mão de obra muito grande. E nesse sentido, a mão de obra utilizada vai ser o trabalho escravo africano. A gente já sabe e já estudou em outros momentos que vai ser utilizado na colônia em larga escala também o trabalho escravo indígena. Mas nesse caso aqui, o tipo de trabalho era o trabalho escravo africano. Poxa, professor, mas por que não utilizar os índios? Não seria mais barato, digamos assim, você utilizar a mão de obra indígena na produção da cana-de-açúcar? Não, porque o Estado português ele era um Estado voltado para o comércio. E como o comércio de escravos gerava um valor muito alto para o Estado português, ou seja, eles lucravam absurdamente trazendo esse escravo num valor muito baixo da África e vendendo aqui na colônia num valor altíssimo, isso vai gerar uma lucratividade absurdamente grande para o Estado português. E ele vai pressionar aos senhores de engenho, os donos das fazendas produtoras da cana-de-açúcar, em utilizar a mão de obra escrava africana. Muitas das vezes o próprio Estado português vai subsidiar, de certa forma, a vinda desses escravos, ou seja, vai facilitar que o senhor de engenho compre escravos, dando possibilidade de crédito maior para esse senhor de engenho comprar mais escravos e desenvolver cada vez mais o tráfico de escravos. A gente deve pensar o seguinte, que o tráfico de escravos e a produção de cana-de-açúcar, eles se interligam, uma coisa não funciona basicamente sem a outra. Havia necessidade de você produzir em larga escala a cana-de-açúcar e vender para a Europa, o que vai demandar cada vez mais escravos. Como você tem um produto que demanda muito escravo, você incentiva a produção disso. Então uma coisa está diretamente ligado a um comércio que vai ser absurdamente lucrativo para o Estado português. E é claro que você deve pensar, poxa, mas se o Estado português lucrou tanto com o comércio de escravos, com o comércio da cana-de-açúcar, depois com a extração de ouro, como é que pode o Estado português não se transformar num dos países mais desenvolvidos economicamente do planeta? A gente vai observar isso ao longo das nossas aulas do curso, que muito dessa riqueza produzida pelo Estado português acaba sendo mandada diretamente para a Inglaterra através do consumo que o Estado português tinha dos produtos manufaturados ingleses. Mas isso é assunto para outras aulas, é só para você perceber que o Estado estava lucrando absurdamente grande com esses dois fatores aí, a produção da cana-de-açúcar e o comércio de escravos. Esses senhores de engenho, como eu já disse, tinham financiamento da coroa para a produção de açúcar e o atendimento da demanda de escravos. A gente consegue observar aqui, olha, na imagem, só para a gente visualizar, você vai ter as roças, né? E essa roça aqui basicamente seria para alimentar as pessoas que viviam tanto na Casa Grande quanto nas senzalas. Aqui, olha, as senzalas, aqui a Casa Grande, a moenda, onde era moído, digamos assim, a cana-de-açúcar para extrair o caldo, né, que muitos chamam de garapa, esse caldo de cana do qual ele vai ser aquecido até virar o açúcar e ser mandado diretamente para Portugal. E aqui você vai ter o canavial. Basicamente funcionava assim. É claro que quando se fala em senzala, por exemplo, a gente vai observar que algumas casas grandes, a senzala ela não ficava fora do espaço ali doméstico da casa grande. Algumas senzalas ficavam como se fosse numa ideia de porão, embaixo da casa grande. São modelos diferentes que a gente vai encontrar aqui na colônia. Sei lá como for.
a gente vai observar também que não vai ser só a cana-de-açúcar o grande produto colonial. Vai haver, por outro lado, em outras regiões, uma certa diversificação dessa produção aqui. Muitas das vezes, uma produção voltada para atender as necessidades do mercado externo e também do mercado interno. Vale a gente também destacar, eu falei isso em outras aulas, que a própria cana-de-açúcar, a gente vai observar que ela vai ser vendido o açúcar e em alguns momentos você vai fazer da garapa, né, do caldo de cana, você vai produzir uma bebida alcoólica que é a cachaça, também extremamente consumida aqui dentro da colônia e que gerava um valor agregado muito interessante para o senhor de engenho. Muitas das vezes falavam-se que o senhor de engenho ele custeava a fazenda com a venda do açúcar e ele ganhava, lucrava com a venda propriamente da cachaça. Ou seja, a cachaça também tinha um valor agregado muito interessante para a produção açucareira. Mas voltando a falar dessa diversificação agrícola e das coisas que, digamos assim, eram produzidos aqui na colônia, a gente vai falar aí do extrativismo vegetal, as chamadas drogas do sertão, principalmente na região norte da colônia, onde é hoje dominado, digamos assim, pela floresta amazônica, na qual você vai tirar algumas coisas que tinham um valor de mercado muito interessante para a Europa, como, por exemplo, o urucum. Se você não conhece o urucum, provavelmente você já utilizou ele, ou pelo menos já comeu. O urucum é o chamado coloral, aquele pozinho que dá uma cor diferente ao alimento, um tom avermelhado aí, e também um condimento. O urucum ele era utilizado por muitas tribos indígenas para fazer pintura nos rostos também. Outra coisa interessante é a castanha do Brasil. Ah, professor, mas não seria a castanha do Pará? Olha que coisa curiosa. A castanha do Pará, ela sempre foi produzida na região que é hoje o Acre. Portanto, essa castanha ela é encontrada no Acre. Como no Acre você não tinha como escoar a produção de castanha, ela ia pelos rios navegáveis até o Pará e do Pará era exportado para a Europa e por aí vai, convencionou-se a chamar de castanha do Pará. É claro que o estado do Acre não vai gostar disso, muito tempo depois vai ter um processo na justiça e hoje em dia o nome do produto tem que ser chamado de castanha do Brasil. Só uma curiosidade gastronômica na nossa aula. E outra coisa bem interessante, bem explorado também como drogas do sertão era o guaraná. Isso mesmo, o guaraná amplamente consumido pelo mundo afora é uma fruta do qual você vai dar semente, extrair ali um pó, que vai ser o pó de guaraná, o elemento que vai se tornar depois refrigerante, uma bebida extremamente energética, que faz você ter mais força, vigor no dia a dia. Muitos utilizam até somado ao próprio café para dar mais atenção, concentração, tá? Nos estudos, por exemplo, e por aí vai. Havia também uma diversificação aí por conta da pecuária, muito gado sendo criado na colônia, era um modelo de pecuária extensiva. O que é a pecuária extensiva? O gado solto no pasto, né? Você não tem aquela ideia do gado sendo alimentado e preso, é um gado solto, uma pecuária muito voltada para atender a demanda interna da colônia. E por fim, a gente vai observar também, mas não menos importante, a exploração do interior da colônia nas chamadas missões, tá? No qual as pessoas saíram principalmente da região onde é hoje São Paulo para o interior da colônia, atrás de metais preciosos, atrás de aprisionar índios na chamada Guerra Justa, no qual esse índio aprisionado poderia se tornar escravo e ser vendido para regiões onde não tinha um investimento tão grande por parte do Estado português em trazer os escravos africanos. Então, essas missões ou reduções, elas vão fazer várias expedições para o interior
da colônia e explorar também essas riquezas. E é claro, numa dessas missões, a gente vai ter a descoberta das primeiras jazidas de ouro no Brasil colônia, no finalzinho do século XVII. Mas isso é assunto para outra aula. Agora acabou. Obrigado por assistirem essa aula. Até a próxima. Valeu!